Olá, espero que você esteja bem. Eu sou a professora Carla Montenegro e gostaria de falar um pouco sobre os cuidados necessários pré-sessão de exercício físico com a população idosa. Pessoal, toda vez que nós atendemos um idoso, há uma grande probabilidade de nos depararmos com pessoas que apresentam comorbidades. O que seriam essas comorbidades? Comorbidades está relacionado a vários diagnósticos diferentes de doenças crônicas não transmissíveis. Então, grande parte da população idosa apresentam mais de 2 diagnósticos prévios. Isso é muito comum, né? E está também relacionado ao processo de envelhecimento, e não só o de senescência, mas também o de senilidade, né? Então, muito tempo de exposição a fatores de risco que favorecem o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E eles apresentam alguns diagnósticos que são de alta prevalência, né, e principalmente dentre a população idosa. Então, quando a gente fala em cuidados gerais, grande parte desses idosos, se não quase 100% dos que você conhece, atende ou vai se deparar nos seus atendimentos, vão necessitar desses cuidados porque vão apresentar esses diagnósticos. Então, primeiro cuidado está relacionado ao controle de pressão arterial, tá? Então, grande parte dos nossos idosos apresentam o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, fazem uso de medicações para controle da pressão, e estar com a pressão controlada antes de iniciar uma sessão de exercício físico é fundamental para que eu reduza, né, ou maneje o risco de ter qualquer tipo de evento adverso durante a sessão de exercício e também possibilite uma maior liberdade na escolha dos exercícios, da intensidade, duração, me deixa mais livre como profissional para manejar todas as variáveis possíveis de uma prescrição de forma segura e eficiente, tá? Então, verificar a pressão arterial antes, muitas vezes, né, a gente faz o antes e o depois, mas se o paciente, o aluno, o cliente apresentar algum sintoma, a gente também tem que verificar durante a sessão de treinamento. Então, pressão arterial é um dos fatores muito importantes que devem ser manejados e checados como cuidado especial antes de iniciar a sessão de exercício físico. Outro ponto muito importante é a glicemia, gente. Glicemia. Carla, por que a glicemia? Assim como a alta prevalência da hipertensão arterial sistêmica, muitos idosos, né, apresentam o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que está relacionado ao processo de resistência à ação da insulina. E, por consequência, né, uma das formas de controle da glicemia é o uso de medicações. E a gente precisa saber quais são as medicações que esse idoso utiliza para controle da glicemia, porque isso pode interferir na segurança dele durante a sessão de treinamento físico, execução de qualquer outro exercício. E alguns valores contraindicam a sessão de exercício físico. Então, eu preciso saber qual é o valor atual da glicemia dele pré-esforço, a questão da ingesta alimentar antes do exercício, para que eu maneje o risco, né? Saiba escolher os exercícios adequados para não colocá-lo aí frente a um risco de hipoglicemia ou hiperglicemia, ou então simplesmente faça opções seguras de acordo com a característica do exercício, porque existem algumas atividades que têm alto potencial de elevação da glicemia e tem algumas atividades que têm um alto potencial de redução da glicemia. Então, eu posso colocar o meu idoso em risco de uma hipoglicemia grave ou de uma hiperglicemia grave. Então, é importante que eu saiba qual é o valor de glicemia antes da sessão de exercício. Outro ponto importante
que eu preciso saber é a orientação cognitiva. Então, como ele está cognitivamente naquele dia? Como que eu faço isso, Carla? Conversando, né? E quando eu falo dessa parte, pessoal, não é apenas para idosos que apresentam diagnóstico de demências, mas para idosos em geral. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de uma experiência que eu tive que reforçou essa questão da importância de conversarmos com o idoso durante a nossa pré-sessão, né? Então, aferição da pressão arterial, verificação da glicemia, conversar como foi o dia, algumas perguntas que me direcionem como ele está cognitivamente naquele dia, seu estado de humor, se ele está mais agitado, se ele está mais prostrado. Então, é importante que a gente tenha essa consciência sempre que pode fazer a diferença durante a sessão. Por que eu falo isso, né? E como eu reforcei, não apenas para idosos demenciados, mas também para idosos saudáveis. Tinha uma senhora que eu atendia na época que eu estava no ambulatório de geriatria lá do Einstein, que era uma senhora lúcida, ela não tinha nenhum diagnóstico de demência, ela sempre foi uma senhora muito pontual nas suas sessões. Então, eu atendi ela no período da tarde, sempre me lembro disso. Ela morava na ILPI da instituição, então ILPI é Instituição de Longa Permanência para Idosos, então ela era uma residente de lá, então não tinha dificuldade em locomoção, né? Era só descer de elevador alguns andares que ela chegava no setor onde eu atendia. Então ela era uma pessoa super pontual, não faltava, né? E toda vez que ela precisava faltar por qualquer problema, ela me ligava para avisar, sinalizar que ela não ia comparecer na sessão. Teve um dia, né? O horário dela era às 14 horas, deu 14 horas, ela não chegava, 14h10 ela não chegava. Ela foi aparecer no setor por volta das 14h40 e ela estava com um diálogo bem confuso, né, no sentido de falando coisas um pouco sem sentido, que tinham pessoas seguindo ela, que não era para eu contar para outros profissionais que ela tinha atrasado na sessão, que ela estava muito preocupada porque ela poderia ser prejudicada por isso, né? Então ela estava com uma conversa bem desconexa, né? Então ela não estava tendo aí não parecia ser ela naquela situação. Então, deixei ela um pouquinho sentada, fui verificar a pressão, questão da glicemia, e aí fui conversando com ela para entender um pouquinho o que poderia estar acontecendo. E ela persistia nesse diálogo, né, falando que ela tinha se atrasado, né, e que não era para eu contar, mas ela tinha se atrasado por diversos motivos importantes, mas ela não conseguia elaborar uma linha de raciocínio lógica. E isso me deixou bem surpresa, porque era uma pessoa super consciente, ela tinha, né, apesar de ter várias debilidades físicas, né, parte cognitiva dela sempre foi muito preservada, né, e aquela conversa falou, gente, como que ela pode ter mudado da água para o vinho de um dia para o outro? Eu tinha atendido ela 2 dias atrás, né, e ela estava super bem. Um diagnóstico de demência não vem de uma hora para outra, né, a gente repara dia após dia alguns sinais que está acontecendo. Então eu falei, demência não pode ser porque ela não apresentava nenhuma mudança, né? Então, o que será que aconteceu para ter essa mudança comportamental? E toda vez que a gente percebe a alteração cognitiva, pode ser indicativo de que algo fisiológico não está indo tão bem quanto parecia. Não sei se vocês já ouviram falar de uma condição chamada delirium. E na hora me veio à cabeça que poderia ser um quadro de delírio. Por que eu pensei que poderia ser delírio? Porque o delírio é caracterizado por um estado confusional agudo, né? Então ele acontece naquele momento. Não é uma característica de demência, que é um diagnóstico de uma doença crônica. É um estado de confusão mental agudo que pode estar relacionado a outros problemas fisiológicos, inclusive infecções,
vírus, bactérias, algo que tenha desestabilizado o sistema do indivíduo, que pode gerar aí um ambiente tóxico para o cérebro e gerar esse estado confusional agudo. E, na verdade, o que acabou acontecendo foi exatamente isso. Então, eu não iniciei o atendimento daquela senhora naquele dia, eu liguei para a enfermagem, né, e falei, olha, ela está um pouco estranha, está com um diálogo desconexo, né, está falando coisas um pouco sem sentido, eu acho que vale uma avaliação médica, né? E foi o que aconteceu, ela foi direcionada para uma avaliação médica, ela estava com um quadro de infecção urinária que acabou justificando esse estado de delírio. Por isso que é importante, se eu colocasse essa senhora naquele dia para realizar um exercício e dependendo da intensidade, eu poderia piorar o quadro infeccioso, deprimir ainda mais o sistema imunológico dessa senhora e piorar a condição clínica dela. Então, às vezes, né, e muitos idosos, eu vou dar até o exemplo dessa senhora que tem incontinência urinária, que acaba tendo um pouquinho de incontinência, pode desenvolver mais infecção urinária e eles não sentem tantos sintomas. E o sintoma perceptível acaba sendo a parte de delírio, né? Então, esse estado confusional cognitivo. Por isso que dialogar com o nosso idoso antes de iniciar a sessão de treinamento pode ser decisivo em relação a saber a condição dele naquele dia. Não só a parte de estado de humor, que sim, influencia demais na minha sessão, mas também a condição clínica que pode ser agravada ou não pelo exercício físico. Carla, mas eu não vou ter um suporte no meu atendimento particular de uma equipe de enfermagem, né? E isso realmente acontece e nos meus atendimentos particulares eu também não tenho esse suporte. Mas se isso tivesse acontecido em um atendimento particular meu, eu não iria realizar a sessão de treinamento, iria conversar ou com os filhos, ou com os familiares, ou com o cuidador responsável daquele idoso e sinalizar que algo estava diferente, que seria importante uma investigação, até porque não queria colocar o idoso em risco. Aí podem falar, ai Carla, mas você vai deixar de atender, né? E como que fica? E se não for nada? Se não for nada, graças a Deus não foi nada, né? Mas quando a gente fala em população de risco, é melhor nós pecarmos pelo excesso de cuidado do que pela falta de cuidado. Então, se você quer trabalhar com segurança, é importante que alguns cuidados sejam sempre realizados antes de iniciar uma sessão de exercício físico. Espero ter colaborado. Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até mais!